Hoje a gente vai falar sobre gigantomastia, que são mamas realmente grandes, pesadas e caídas. Esse tipo de mama, se a paciente já não tem um problema de coluna, com certeza vai ter, porque são mamas que influenciam diretamente na qualidade da vida da paciente e elas precisam ser realizadas. A gente entende essa cirurgia como muito funcional, mas na cirurgia plástica, a estética e a cirurgia funcional elas andam sempre juntas. É claro que a paciente vai se favorecer muito da retirada do peso, do tipo de roupa que ela vai usar, o tipo de sutiã que ela vai usar. Mas a gente sempre entrega um resultado estético adequado, porque é isso que a cirurgia plástica tenta fazer. Óbvio, dentro da condição da paciente. Muitas vezes a paciente questiona a questão do peso que tem no ombro. Ela usa 1, 2 sutiãs, 2 tops, bojo, uma blusa muito maior do que ela precisa, justamente porque essa mama está exagerada. A gente vê muitas pacientes que não encaixam o corpo e a mama. Parece que a mama não foi feita para aquele corpo. Esse tipo de mama é considerada gigantomastia. Numa cirurgia que geralmente a gente tira mais de 1 quilo, 1,5 kg de cada lado. E imagina, uma pessoa que tem um alívio de pelo menos 2 ou 3 quilos de cada cirurgia vai entregar para ela um resultado muito melhor para a vida dela. Essas pacientes, ela tem um incômodo na pele, na dobradura, quando sua, fica irritado, como eu já falei, a questão do peso, e ela diz que ela carrega um mundo nas costas, e isso a gente ouve muito aqui. Eu já fiz muitas cirurgias como essa e a gente consegue dar um resultado estético associado ao resultado funcional, porque é uma cirurgia muito funcional. A paciente, com o tempo, ela vai precisar fazer, mais cedo ou mais tarde. E quando a paciente faz, ela diz, por que eu não fiz logo? Então, libera ela na questão do peso. Essas pacientes não fazem atividade física, essas pacientes não fazem, pelo menos não fazem adequado, esses pacientes não têm uma relação sexual adequada, como ela gostaria, por conta do incômodo da mama. A questão social, ela é impeditiva, atividade física, ou seja, a mama impacta no global da vida da paciente. Muitas pacientes tiveram essa mama, adquiriram essa mama porque ganharam peso ou após a gestação. E isso é um fator muito importante, porque a gente sempre tenta adequar o peso da paciente para o normal, para o melhor, para o indicado para o corpo dela, antes da cirurgia. Porque se a gente faz a redução e ela perde peso depois, invariavelmente a mama pode cair. Mas algumas pacientes, acreditem, não tem nem excesso de peso, simplesmente a mama cresceu. E essa mama atrapalha demais. Então a gente tem que pensar na saúde como um todo da paciente, não só na cirurgia plástica. A cirurgia plástica tem que devolver para ela essa qualidade de vida que a gente sempre tem em voga como uma coisa principal. Então, muitos pacientes perguntam sobre a cicatriz. Cicatriz, uma cicatriz geralmente em T, onde a gente pega a mama que está muito caída e coloca mais superior. A gente tira uma grande quantidade de tecido, por isso a mama geralmente são muito largas, a cicatriz também é larga, não tem jeito. A gente tenta fazer a melhor cicatriz possível, mas isso tem um componente da paciente junto dessa composição da cicatriz. Mas a cicatriz, com o tempo, ela vai melhorando e isso, no final, ela fica bastante adequada. Algumas pacientes pensam sobre a prótese silicone, se pode ser colocada em gigantomastia. Não. Essa cirurgia da gigantomastia, ela tem a função inicial de reduzir a mama. Ou seja, toda prótese, obviamente, ela aumenta a mama. Então não faz sentido eu tentar reduzir e aumentar.
E toda prótese, principalmente, ó, ela tem um peso. E esse peso ele precisa ser contabilizado na sua cirurgia e na sua mama final. Então, não é de praxe a gente colocar silicone na gigantomastia. As hipertrofias mamárias, as mamas que não são gigantes, aí sim, ou aquelas mamas que perderam muita gordura e glândula, tem só pele, aí sim, aí a gente pensa em colocar a prótese. Mas na gigantomastia, isso não é uma tática muito inteligente, porque a gente vai fazer uma cirurgia paliativa e a gente tem que resolver a questão do problema. Outro ponto é que nas gigantomastias, a queixa da paciente geralmente ela tem nessa mama lateral aqui, que quando ela deita espalha, é uma mama que vai para baixo da axila, que geralmente essa parte da mama ela não é glândula, ela é gordura. E como gordura a gente pode lipoaspirar. No começo da cirurgia a gente já faz a lipoaspiração e já reduz muito essa mama. É uma tática muito boa para esse tipo de cirurgia, já que a gente já reduz a mama na própria lipoaspiração e pode usar essa gordura para enxertar e fazer uma mama de um contorno melhor. Então, existe muita coisa para ser pensada sobre a cirurgia e, lógico, a gente fala isso numa consulta médica. Muitos pacientes perguntam do plano de saúde. Alguns planos, eles tendem a aceitar a redução mamária pelo convênio, a parte do convênio, né, a parte hospitalar, principalmente do anestesista, a gente consegue, fazendo um relatório direitinho. Alguns planos, os bons planos, geralmente eles autorizam esse tipo de cirurgia, alguns não. Mas isso, fazendo um relatório adequado, a gente tenta sempre ajudar a paciente. Algumas pacientes me perguntam se podem fazer essa cirurgia antes dos 18 anos, ou qual a idade melhor para fazer. Na verdade, sim, essa cirurgia ela pode ser feita a partir de 16, 17 anos em média. Geralmente 1 ou 2 anos após a menstruação já pode ser feita. Mas a gente pensa o seguinte, é uma mama grande que dá repercussão social. E claro, com a autorização dos pais, a gente sempre tenta fazer o melhor para essa pessoa, porque a adolescência é um momento muito ímpar, onde a pessoa está muito fragilizada e a questão social dos amigos e das pessoas que comentam influencia muito na mulher. Então sim, a gente consegue fazer geralmente 1 ou 2 anos após a menstruação, que é o tempo mínimo que a gente dá, e a gente consegue fazer 16, 17 anos tranquilamente com autorização dos pais. O que você tem que entender é o seguinte, essa cirurgia ela é um resgate para uma nova pessoa. Ou seja, a gente vai resgatar a pessoa que você quer ser. E esse resgate ele se dá através da autoestima. Uma pessoa com um peso excessivo nas mamas tem repercussão social, financeira com o seu trabalho, ela se esconde, não usa as roupas que deseja, ela tem uma repercussão sexual também. Então a gente pensa muito no que a gente pode transformar na pessoa mais bela, mais bonita e retirar dela a possibilidade dela ter uma dorsopatia, uma doença da coluna que às vezes é inevitável com o passar do tempo, tá bom? Então essa cirurgia, se for para você, pense sobre o assunto. Se você conhecer alguém que está passando por isso, manda esse vídeo para ela, copie o link, passa pelo WhatsApp, que a pessoa vai ter muita instrução para divulgar. Quanto mais gente souber disso, mais a informação vai agradar e vai ser benéfico para essa pessoa, tá bom? Vamos ficar por aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo.